E aí, tudo bem? Bom dia, um bom sábado para todos e todas. Uma alegria poder estar aqui hoje, compartilhar um pouco da palavra de Deus. E está sendo interessante também nosso PG com a juventude. Eu, pelo menos, estou me divertindo. Eu espero que esteja sendo também algo agradável para eles. Bom, a gente vai dar sequência na série em que estamos, a série Aliança. E hoje a gente vai falar um pouquinho da aliança entre Deus e Israel no Monte Sinai. E é uma aliança extremamente importante para o desenvolvimento da história bíblica. Tudo o que acontece depois está embasado, fundamentado dentro da dinâmica que é estabelecida ali nesse encontro com Deus que Israel tem aos pés do Monte Sinai, da Península do Sinai. Mas a gente precisa recapitular algumas coisas importantes que o pastor Bruno comentou na semana passada, para que faça sentido a nossa jornada desse sábado de manhã. Então, a gente falou na semana passada sobre a aliança de Deus com Abraão, e basicamente a história de Abraão, a história do povo de Israel, ela é guiada por três expectativas. Deus chama Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e Deus ele promete então que vai dar uma terra para Abraão, ele promete que Abraão vai ser pai de uma grande nação, ou seja, Deus promete também descendência, essa é uma outra expectativa então que ele carrega, e a terceira expectativa é, Abraão, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então essas três coisas governam, direcionam a jornada que Abraão vai ter. E o mesmo vai acontecer com Israel. Essas são as expectativas. Porque a gente sabe que na história de Abraão, Abraão morre e ele só vê um descendente. Ele não vê a sua descendência numerosa como as estrelas do céu, certo? E aí no capítulo 15, que é um momento também crucial, Deus faz uma aliança com Abraão, porque Abraão está em dúvida e tal, não sabe como nem quando as coisas vão acontecer, então Deus faz uma aliança e garante, Abraão, vai acontecer. Não vai ser do jeito talvez que você imaginou, do jeito que você sonhou, mas eu vou fazer uma aliança com uma garantia, para lhe dar uma garantia de que vai acontecer. Então tem aquela cerimônia, parte dos animais, etc. Isso já foi falado aqui. Fato é que passa-se então um tempo, cerca de 400 anos, e a gente começa o livro de Êxodo. E no início do livro de Êxodo, o que acontece com os descendentes de José e a família de Jacó que está no Egito? Eles começam a se multiplicar como Deus havia prometido. Então a gente começa a ler os primeiros capítulos de Êxodo, especialmente o capítulo 1, e o povo está se multiplicando, crescendo, e a gente na hora já lembra, Deus está cumprindo a sua promessa. Mas faltam mais duas coisas que precisam acontecer. Eles ainda continuam sem terra, e eles ainda não têm uma missão clara, algo específico para eles agora se basearem. Então, é nessas expectativas que a jornada do Êxodo, o livro do Êxodo, também começa. A questão é que agora você tem algo pior, porque esse povo não está mais peregrinando ou andando, se acampando nas terras como Abraão e os seus descendentes Isaac e Jacó viviam. O povo de Israel agora no Êxodo eles começam, se multiplicam, mas o que acontece na sequência? Eles são escravizados. Impossível cumprir os planos de Deus. Na verdade, antes de pensar nos planos de Deus, eles agora não sabiam mais nem o que era ser um ser humano de verdade, porque eles agora são resumidos a uma propriedade de Faraó. A vida deles, ao invés de serem guiadas pela palavra do Senhor que diz, vai, sê tu uma bênção, agora é guiado pelas palavras de Faraó que diz, façam mais tijolos. Essa é a vida de vocês. O valor da vida de vocês está resumido no que vocês podem produzir para o império. E é nesse cenário então que o povo de Israel começa a clamar, e o clamor deles chega até Deus, e aí então a gente tem essa seguinte resposta, em Êxodo capítulo 2, verso 23 e 25, onde nós lemos o seguinte, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, e eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Deus viu os filhos de Israel, e se atentou para a condição deles. Então, ao Deus se lembrar da aliança, a história agora toma um novo rumo. Deus desce, e Deus envia Moisés, agora numa missão de guiar esse povo, e fazer com que Israel seja livre para cumprir os propósitos de Deus. Chegou o momento de cumprir a promessa. E a gente conhece a história, a gente não precisa se demorar aqui. Deus ele manifesta vários sinais na terra do Egito, demonstrações de poder, para mostrar que quando Yahweh, quando o Senhor se levanta, os ídolos caem. Todos os deuses, ou as concepções dos deuses do Egito,
são desmantelados, e às vezes até com tons irônicos, pelo poder de Yahweh. E nada é compatível, nada pode resistir à manifestação do poder do Senhor, que chama Israel e que tira Israel do Egito. Eles são conduzidos pelo Mar Vermelho, e eles também são direcionados ao deserto na companhia de Deus, e depois de alguns dias, então, eles têm a primeira parada ao redor do Monte Sinai, e ali a presença de Deus se faz presente de uma maneira que aquelas pessoas jamais tinham percebido. De uma forma imponente, maravilhosa, mas ao mesmo tempo aterrorizante. A presença de Deus está ali, no meio de fogo, trovões, relâmpagos. O monte está como se ele se queimasse, mas ao mesmo tempo sem se consumir. Tipo a sarça ardente que Moisés tem quando Deus aparece ali no capítulo 3. E o povo então fica maravilhado diante daquilo. E não somente isso, Deus não só é essa presença visual, Deus fala, e ele então chama Moisés para vir até ele, porque ele vai fazer um convite para o povo, um convite de aliança. E nós lemos assim no verso 3 a 6 do capítulo 19. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor lhe chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram, Israel, o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eu destaquei ali no texto cada uma dessas características dessa nova identidade de Israel, para a gente trabalhar aqui e tentar entender um pouquinho o que significa para Israel estar envolvido nesse relacionamento de aliança com Deus. E a primeira coisa é aliança. O que significa isso? Eu sei que a gente está lendo a Bíblia, a gente tem os nossos conceitos, né, de aliança. A gente, quando casa, a gente troca aliança, isso simboliza compromisso. Então a gente tem uma noção do que é se envolver em uma aliança. É algo sério, é um relacionamento de verdade, com intenções duradouras, não coisa fortuita. Mas quando a gente vai para o contexto histórico do que eram as alianças no contexto do mundo antigo, do Antigo Oriente Próximo, o negócio ganha uma força abismal, muito grande. E a gente vai navegar um pouquinho do que significava isso. Hoje a gente pode conhecer um pouco mais como essas alianças funcionavam no Antigo Oriente, porque 60 tratados político-econômicos de aliança foram encontrados no mundo antigo, e eles, muito bem preservados, para vocês terem ideia, apenas 12 desses 60 tratados, eles estavam fragmentados, o resto era o texto completo, quando os arqueólogos encontraram pela primeira vez. E ao analisar, então, esses tratados, os especialistas, eles reconheceram que esses tratados se tratavam de um acordo político e econômico que reis faziam, que povos faziam na antiguidade, para estabelecerem não somente um relacionamento de paz, mas também com a ideia de estabelecer parcerias políticas. E esses tratados, eles datavam do 3º milênio, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, até o 1º milênio, antes da Era Comum, antes de Cristo. E era uma espécie, então, de acordo comercial entre o rei mais forte e o rei mais fraco, que lembrava até, e agora vamos ver se vocês vão lembrar das aulas de história, no ensino médio, no sistema feudal, você lembra que a divisão era entre o senhor da terra, o suzerano, e os vassalos, que eram aqueles que meio que alugavam a terra, que eles não tinham opção ou condições de comprar, para que eles pudessem subsistir plantando, mas, ao mesmo tempo, eles tinham que dar uma porção daquilo que eles produziam para o rei mais forte, e, em troca, eles estavam sendo protegidos também pelo rei mais forte, ou pelo dono da terra, o senhor feudal. Então, os estudiosos eles vão pegar essa linguagem e aplicar para como esses tratados funcionavam. Então, era um suzerano, um rei mais forte, e um vassalo, alguém que chamava ou permitia você para fazer parte das suas propriedades, para que você pudesse subsistir e também houvesse uma relação mútua. Então, o que acontecia? Esses tratados, eles eram geralmente, eles existiam por causa da iniciativa do rei mais forte. Então, o rei mais forte chegava e falava: olha, eu poderia destruir você, eu poderia fazer com que você não tivesse posse nessa terra, mas eu, como alternativa a isso, eu quero oferecer para você, então, uma parceria, e é o rei mais forte, sempre, que dita os termos desse acordo.
o que vai incluir, quais são os ônus, quais são os bônus, o que ele espera do vassalo e o que o vassalo pode esperar dele. O rei mais forte é quem dita as regras. E é interessante porque 30 anos depois desses tratados terem sido encontrados e publicados, um estudioso, George Mendenhall, que inclusive era professor da Universidade do Michigan, aqui próximo, em Ann Arbor, ele lê esses tratados e ele fala, eu já vi isso em algum lugar. E ele lembra da aliança, como está descrita no livro de Êxodo, a aliança do Sinai, no livro de Deuteronômio, de Levítico, ele fala, caramba, a Bíblia nasce nesse contexto. Ou a estrutura literária em que a Bíblia está sendo escrita está dialogando com esses tratados antigos. E esses tratados eles tinham, então, basicamente 6 elementos, que é o que a gente vai ver agora. Então, o George Mendenhall ele diz que, ele nomeia assim, primeiro, titulatário, que é quando o rei mais forte se identifica. Prólogo histórico é quando o rei mais forte ele chega e diz assim, olha, eu já fiz coisas boas para você, rei mais fraco. E por ter um histórico de bondade em relação a você, você deveria ouvir minhas palavras e deveria ouvir essa proposta que eu tenho para você. Na sequência, então, vinham as estipulações, que eram as regras que deveriam ser seguidas. Depois, bênçãos e maldições, as consequências positivas que viriam desse relacionamento ser mantido com fidelidade, com obediência, e o oposto disso, o que aconteceria de ruim se houvesse infidelidade ou se as regras fossem quebradas. Na sequência, então, tinha a lista de testemunhas. No contexto do Antigo Oriente, eles evocavam os deuses de cada um dos povos como testemunhas, porque os deuses viam todas as coisas. E, por fim, esses tratados eles tinham uma instrução de onde eles deveriam ficar. Então, o rei mais forte ele poderia dizer, você, rei mais fraco, precisa ter uma cópia desse tratado perto do seu trono, para que você não se esqueça. Ou você vai colocar dentro do santuário, para que a elite religiosa não se esqueça de que a sua lealdade é para mim, é para comigo. E, por fim, então, tinha uma ratificação da aliança, tinha uma cerimônia onde esse compromisso era selado, tipo uma assinatura ou uma troca de aliança, uma cerimônia. Fato é que George Mendenhall ele olha para a Bíblia e ele identifica essa mesma estrutura, e a gente vai ver só alguns exemplos. Se depois você quiser tirar uma foto, pode pegar o slide comigo ali para você ler com calma. No livro de Êxodo, especialmente no início da sessão dos 10 mandamentos, as 10 palavras, como que começa? Eu sou o Senhor teu Deus. Identificação, titulatário. E na sequência, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Prólogo histórico, uma recapitulação do que Deus já fez. Na sequência, a gente tem as estipulações. Não tem outros deuses diante de mim, não façam imagem de escultura, blá, 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 blá. Tem várias, 613 no Pentateuco. Lista de testemunhas, em Deuteronômio, bênçãos e maldições, né? Livro de Levítico, no capítulo 26, Deuteronômio também a gente vai ter uma lista extensa das coisas boas que Deus promete para Israel. Vocês vão ter não só uma terra frutífera que produz, mas vocês vão ter chuvas no tempo certo, e mais do que isso, a paz vai ser a realidade de vocês, porque eu vou lutar as batalhas de vocês. Então eu prometo proteção, se vocês se manterem fiéis a mim. Do contrário, vocês vão experimentar também maldições, o oposto das bênçãos. A terra não vai produzir, a chuva não vai vir no seu tempo certo. Ao invés de fartura, vai ter fome. A terra que emana leite e mel vai ser seca. Enfim, você pode ler depois com calma. E no capítulo 31 de Deuteronômio, versos 10 a 13, Deus pede para que Moisés escreva para que a cada 7 anos, no ano sabático da terra, esse livro da aliança fosse lido diante de todo o povo. Todos então iriam ouvir e lembrar que a fidelidade de Israel era para quem? Para o Senhor, que os tirou da terra do Egito. Beleza. Então, isso é interessante e importante, porque quando os profetas, por exemplo, vão aparecer lá na frente, muitas vezes eles vão falar, olha, vocês não estão sendo fiéis à aliança. Vocês estão desobedecendo e as maldições vão vir, etc. Enfim, toda a dinâmica vai girar em torno desse acordo que é feito. A questão é que parece um contrato, né? Um negócio meio frio, que parece estabelecer uma relação meio mecânica, mas eu acho que pode piorar e piora, porque apesar de ser ao mesmo tempo que é um contrato, as imagens atreladas a esse contrato, de como esse relacionamento é selado, é ainda mais forte.
E a expressão em hebraico para se selar essa aliança é karat berit, cortar uma aliança. Ela aparece 80 vezes no Antigo Testamento. E por que cortar uma aliança? Porque essa aliança ela era selada com animais sendo mortos, cortada em pedaços, e os envolvidos na aliança passavam por entre esses pedaços, dizendo algo assim: se eu não cumprir a minha parte na aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Que o meu sangue seja derramado como o sangue desses animais, se eu não cumprir a minha palavra. É uma imagem forte para a gente, né? Especialmente pela sensibilidade moderna que a gente tem em relação aos animais, ao ambiente. Mas naquele contexto, ela significava uma mensagem muito clara e que Israel precisava ouvir. Deus está entrando em uma aliança com vocês, Israel. E o compromisso dele com vocês é com a própria vida. É um relacionamento eterno, uma aliança que não muda. E se tem uma coisa que vocês podem ter certeza, é de que essas coisas que eu estou prometendo para vocês não são palavras vazias. E a minha vida é a garantia de que vai dar certo. E Israel também faz o mesmo. Eles dizem, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. E então no capítulo 24 de Êxodo, a gente lê assim o encerramento dessa cerimônia. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. E então Moisés pegou aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então Moisés asperge o sangue, simbolizando que o sangue é o compromisso, é o tamanho do compromisso que vocês estão fazendo, é com a vida de vocês, lembrem-se disso. Uma imagem forte, mas ao mesmo tempo que transmite uma mensagem forte. Deus não se aproxima de Israel como uma paixão de verão, mas como um amor eterno. Amor eterno. E é interessante pensar que Deus usa um elemento conhecido por eles, totalmente secular, tratados políticos e econômicos que não tinha nada a ver com religião. E Deus usa essa linguagem para dizer, isso daqui pode revelar um pouco de quem eu sou e do compromisso que eu quero ter com Israel. E Deus então se adapta à linguagem desse povo para que eles possam entender que tipo de compromisso, que expectativas Deus tem sobre esse povo. Mas vamos então seguir. Essa foi a primeira parte das alianças e agora então a gente vai voltar para as promessas, encaminhando aqui para o final. Lembra que Deus falou que vai fazer uma aliança, mas há uma mudança de identidade agora nesse povo. Eles eram escravos e agora Deus promete que o status deles vai mudar. Ao invés de escravos, agora eles serão propriedade peculiar do Senhor. A gente leu isso no capítulo 19. Então esse convite que Deus faz é para que esses seres humanos, que antes eram propriedade de Faraó, agora se tornassem propriedade do Senhor. E, não sei vocês, mas para mim soa estranho, parece que, de novo, o povo de Israel está sendo resumido a uma propriedade, parece que diminui um pouco o valor do ser humano. Mas a gente precisa entender o que significa ser propriedade peculiar ou especial na Bíblia. E essa expressão, na Bíblia, na verdade, ela é uma palavrinha só, a palavra segular. Segular. E essa palavra aparece 8 vezes no Antigo Testamento. 2 vezes ela se refere a um tesouro de um rei, um tesouro pessoal de um rei, e outras 6 vezes ela descreve um relacionamento especial entre Deus e Israel. Então, a maioria das ocorrências não é no sentido de propriedade, mas no sentido de relacionamento especial que Deus vai ter com Israel. E mais do que isso, essa palavra segular em hebraico, ela tem alguns equivalentes em outros tratados de aliança do mundo antigo, especialmente na língua ugarítica e no acadiano. E a ideia dessa palavra, nesses contextos, é de alguém que tem um relacionamento tão próximo, tão íntimo, de tanta confiança com o rei mais forte, que o rei agora mais forte, ele decide, você vai ser minha propriedade peculiar, e esse status que eu estou dando para você, representa que você vai ser meu representante diante dos outros povos. É como se fosse um embaixador nos dias de hoje. Ele representa o meu reinado, o meu governo, quando eu não estou. Então, aqui a gente começa a entender que essa aliança que Deus está fazendo com Israel, que aparentemente parece ser um negócio, um contrato frio e até exclusivista,
começa a ganhar contornos diferentes. Porque você é separado, você é uma propriedade peculiar, mas é porque eu quero que você me represente para os outros. Os outros. Não é porque você é mais bonito, porque você é mais capaz, porque você é mais bem preparado, mas é porque eu quero que você me represente. Eu tenho fé de que você vai fazer isso de forma adequada. E esse é o contexto, queridos, que quando a gente lê o terceiro mandamento, lembra? Vocês não podem tomar o nome de Deus em vão. Literalmente, se a gente for traduzir mais ao pé da letra, literalmente, não carreguem o nome de Deus em vão. Vocês são meus representantes, vocês são meus embaixadores. Vocês não podem agora viver de qualquer forma. Vocês precisam representar o Rei Criador do universo, aquele que tirou vocês com mão forte, braço estendido no Egito. Outra coisa, outra atribuição, vocês agora vão ser um reino de sacerdotes. E o trabalho mais básico, a função mais básica do sacerdote, para a gente não se estender muito, é um trabalho de mediação. O que o sacerdote ele representava para o povo de Israel? Ele fazia o meio de campo entre Deus e o povo. Então, quando o povo ele queria se reconciliar com Deus, ele não ia diretamente no lugar santíssimo. Ele não entrava no santuário falando, Senhor, eu quero me reconciliar com você. Não, é o sacerdote que vai cuidar disso. Você vai chegar até o sacerdote, você vai oferecer um sacrifício, e ele vai fazer esse trabalho de trazer todo o simbolismo para dentro do santuário. Então, se a gente for, novamente, entender essa expectativa de Deus, de que esse povo se transformasse num reino de sacerdotes, o que Deus está tendo em vista diante desse relacionamento próximo vocês vão fazer um trabalho de mediação com o mundo, com o outro. Vocês vão fazer parte desse trabalho de reconciliação com o mundo. Esse ministério é de vocês, porque vocês são sacerdotes. Vocês são o meu canal de bênçãos para as outras pessoas. Totalmente conectado com o que Deus já havia falado com Abraão. É a mesma aliança, sendo estendida e agora reafirmada diante de todo o povo. Mas a natureza é a mesma. Abraão, eu separei você, eu escolhi você, porque eu quero abençoar todas as famílias da terra. Israel, você é a minha propriedade peculiar, você é o meu reino de sacerdotes. Mas não é por causa de você, é por causa do outro. Além disso, a ideia de sacerdócio está presente nos planos de Deus desde o Éden. Lembra que Deus coloca Adão na função de cultivar e guardar o jardim? Esses dois verbos, chamar e avad, eles aparecem no Pentateuco só em um outro livro, o livro de Números, no contexto do sacerdócio. Sacerdócio. Então, é como se Deus estivesse insistindo, mesmo depois da queda, mesmo depois da gente ter se afastado do Éden, Deus ele bate o pé e ele fala, eu não vou desistir desse ideal. Vocês vão continuar sendo participantes naquilo que eu quero fazer no mundo. Eu quero que vocês sejam meus parceiros, como Adão uma vez foi, como eu idealizei que o ser humano fosse. E por fim, a gente tem então a última característica desse verso, que é nação santa. O povo de Israel deve ser um povo santo, separado para Deus. E eu sei que na nossa cultura muitas vezes a gente associa santidade com ausência de pecado, perfeição no sentido de que eu não tenho nenhum erro, eu não tenho nada para melhorar, ou enfim, eu sou completo no sentido de não tenho mais falhas, não tenho ausência de nada. Mas na Bíblia, ser santo é ser separado para um propósito específico. Isso é importante da gente lembrar, porque a missão de Israel não era para que eles fossem impecáveis, mas era para que eles vivessem com Deus e os planos de Deus, mesmo apesar de suas próprias imperfeições. Se o plano era de que esse povo fosse santo e separado, é claro que eles não poderiam ser iguais. Eles tinham que ser minimamente diferentes, distintos dos outros povos, para que pudesse ser percebido o contraste ou a diferença. Mas Deus ele deixa muito claro, mesmo nos versos que a gente leu, vocês são santos, vocês estão sendo separados por um relacionamento pessoal, mas não caiam no erro de pensar que eu amo apenas vocês. Vocês são separados, mas toda a terra é minha. O Criador que se torna rei de Israel, ele não deixa de ser o rei sobre o universo, porque ele se tornou rei de Israel.
O Deus que está tirando Israel do êxodo e que ouve o clamor do seu povo é o Deus que ouve o clamor de outros povos, de outras pessoas. E a gente tem exemplo disso no livro de Gênesis. Agar, que não tem nada a ver com a aliança de Abraão. Quando ela chora no deserto, Deus ouve, Deus vê. É muito importante a gente lembrar disso, porque, mais uma vez, é fácil a gente cair nesse erro de se identificar com essas palavras que parecem falar tanto ao nosso ego, né? Somos especiais, somos especiais, somos especiais, e esquecer do motivo por que Deus nos separou. Israel precisou lidar com isso, e é importante aqui a gente lembrar uma outra coisa. Vamos fazer um pequeno rastreio das atividades de separação que Deus mesmo idealiza, ou que Deus tem iniciativa, a começar por Gênesis. Lembra na criação? As primeiras coisas que Deus faz é separar. Ele separa a luz das trevas, as águas de cima, as águas de baixo, a porção seca da porção molhada, que são os mares. Mas no final, está tudo separado? No final da semana da criação? Está tudo junto. Deus separa o homem de si mesmo, no capítulo 2 de Gênesis, para uni-lo depois com a mulher que foi formada da costela. Há uma separação, mas o propósito final é unir. Abraão é chamado por Deus logo depois do episódio da Torre de Babel, onde Deus espalha todo mundo porque ele confunde as línguas. Mas no chamado de Abraão, Deus fala: eu quero abençoar todas as famílias da terra. Os movimentos de Deus de separar não são um fim em si mesmo. Sempre tem no horizonte a unidade. Sempre tem no horizonte o universal. Eu quero juntar todos, porque todos são meus filhos, porque todos me pertencem, porque todos precisam viver o meu amor, ou conhecer o meu amor. E é nesse contexto, queridos, que Deus dá a sua lei. É dentro desse chamado, dessa identidade, que a gente deveria ler os 10 mandamentos e todas as ordenanças que Deus dá para a gente. A lei não deveria ser resumida ao meu relacionamento individual com Deus, porque o chamado de Israel não é para um relacionamento individual com Deus, mas é para ser uma luz para os gentios e bênção para todos os povos. Em outras palavras, queridos, a lei é missão e deveria ser cultivada e guardada para que Israel nunca se esquecesse do seu chamado. Eu escolho você e não o outro, mas é você por causa do outro. Imagina se a gente lesse a lei, ou se a gente vivesse a guarda da lei com isso em mente, com esse princípio. É claro que o meu relacionamento com Deus é importante. E em momentos ele vai existir de maneira individualizada, mas isso não pode ser determinante na nossa experiência de fé. Porque mesmo a experiência individualizada, ela precisa estar envolvida num contexto comunitário. Olha as 10 palavras. Deus fala na segunda pessoa do singular. Você não adore outros deuses. Parece que cada um que está ouvindo essas palavras é como se Deus estivesse fazendo um discurso direto para você, individual. Mas está todo mundo no pé do monte. Não existe pensar o indivíduo sem pensar comunidade. Não existe pensar o meu relacionamento com Deus sem pensar como isso se desdobra na vida do outro. Seja o meu irmão israelita, seja o estrangeiro. E é isso que a gente vai ver, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 19. Levítico fala sobre a santidade durante o tempo todo. E no capítulo 19, que é um texto que vai dizer que muitos estudiosos vão dizer que é o coração da ética bíblica, o capítulo 19 de Levítico começa assim: sede santos, porque eu sou santo. E na sequência desse capítulo, eu não vou ler aqui, mas depois tire um tempo para ler, o que a gente vai encontrar é o seguinte: instruções sobre providenciar comida para o pobre e para o estrangeiro, não mentir, não agir com engano, não defraudar ou explorar os vulneráveis, não colocar uma pedra de tropeço na frente do cego quando ele estiver caminhando, não julgar de modo injusto, não usar balanças adulteradas, não ficar de braços cruzados enquanto alguém está em perigo. E no coração do capítulo 19 a gente tem esses seguintes versos. No capítulo 19 de Levítico, diz assim: ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Eu sou o Senhor, ame um estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que motiva vocês, o que deveria motivar vocês num caminho de santidade, é que eu, uma vez que sou o Senhor de vocês e ordeno vocês a serem uma bênção para os outros, vivam a lei de modo que ela forme vocês em uma bênção para os outros. Isso, para mim, é muito interessante, porque, de acordo com Jeremiah Unterman, que é um professor na Yeshiva University, ele vai dizer que essa é a inovação da religião bíblica no contexto dos cultos e rituais das religiões pagãs. Tanto no Egito, quanto na Mesopotâmia, você nunca identifica comportamento ético dentro do contexto de santidade. Você não identifica. Isso é uma coisa unicamente bíblica. Inovação da religião bíblica. O que você faz em relação ao outro tem a ver com santidade diante de Deus. Completamente inovador no contexto do mundo antigo. A questão é, queridos, que muitas vezes a gente acaba invertendo as coisas. A gente facilmente pode achar que o chamado de santidade tem a ver comigo e Deus, apenas. Tem a ver com eu conseguir performar diante de Deus aquilo que Ele espera de mim e para mim. Mas a questão é que a inovação da religião bíblica, que justamente mostra que tipo de religião Deus quer de nós, mostra que a gente precisa incluir a ética do outro, o olhar e o reconhecimento do outro, mesmo nas nossas reflexões individuais sobre o que é servir a Deus. Às vezes a gente lida como se o objetivo da lei, o objetivo da nossa santidade, fosse mostrar para Deus que nós somos pessoas confiáveis, pessoas fiéis. Especialmente porque, no geral, as pessoas não fazem nem metade do que a gente faz, né? Afinal, a gente guarda o sábado, no final a gente tem as leis dietéticas, no final a gente faz tanta coisa. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nós podemos errar feio, errar rude no nosso relacionamento com Deus, naquilo que Ele espera de nós, se a gente perde de vista que a lei é para mim, mas para o benefício do outro. A lei serve para que nós sejamos semelhantes a Deus no nosso modo de pensar e agir, a fim de que outras pessoas sejam abençoadas pelo tipo de pessoa que a lei nos ensina a ser. Vou repetir isso daqui. A lei serve para que sejamos semelhantes a Deus no nosso modo de pensar e agir, a fim de que outras pessoas sejam abençoadas pelo tipo de pessoa que a lei nos ensina a ser. E eu acho que é isso que Jesus estava querendo ensinar quando Ele contou a parábola do bom samaritano. Você lembra dessa história? Um homem chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: e o que está escrito na lei? Como você interpreta? E o homem, então, ele faz o resumo perfeito da escola de Hillel. Ele vai dizer assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume nisso. Acertou na mosca. Ele soube dizer, tirou 10 na prova da escola sabatina. Tirou 10. Mas aí, Jesus pega e fala: então, beleza, faça isso. Aí ele fala: mas Senhor, quem é o meu próximo? E olha que interessante, como a dimensão do outro afeta a compreensão da lei na adoração para com Deus e no cumprimento dela no serviço para com o outro. Identificar quem é o próximo muda toda a dinâmica. E então na parábola, e vocês já conhecem ela, tem 3 pessoas que passam pelo caminho onde um homem tinha sido roubado e violentado e estava como um semi-morto na estrada, né? E a primeira pessoa que passa é o sacerdote. E o sacerdote passa, olha aquele homem, ele não sabe discernir se está vivo ou se está morto. E eu imagino que o sacerdote, que tinha uma das funções, ensinar a Torá, ensinar a lei, ele sabia muito bem que ninguém poderia se aproximar ou tocar um corpo morto, porque se isso acontecesse, a lei dizia que ele ficaria impuro, imundo. E ele não poderia mais realizar o seu serviço diante de Deus no santuário. Ele, como indivíduo, não poderia se apresentar diante de Deus e fazer os sacrifícios, os ofícios dentro do sacerdócio. E na dúvida, o que ele faz?
vai para o outro lado do caminho. O texto, e Jesus na sua parábola, ele faz questão de dizer, ele viu. Ele não pode dizer que ele não viu. Ele não viu uma pedra. Ele não viu um animal. Ele viu um ser humano que estava sem saber, ele não conseguia discernir se vivo ou morto, mas um ser humano, ele vê, mas ele decide cortar a volta. Ele decide ir para o outro caminho. Por quê? Para guardar a lei. Para guardar a lei relacionada ao sacerdócio. E é interessante porque esse sacerdote, ele não está num dilema entre cumprir a lei ou não cumprir a lei. O dilema dele é exatamente esse: como cumprir a lei. Eu vou orientar a minha guarda da lei no outro, naquele que está lá, como um morto, ou eu vou orientar a minha guarda da lei no meu serviço individual, na minha relação individual com Deus? A questão é que esse homem, por mais que, eu imagino, tenha, de maneira muito zelosa, decidido cumprir a lei do sacerdócio, ele não poderia estar mais enganado naquilo que Deus esperava dele. E eu acho que através disso a gente entende, ou eu imagino, que Jesus conta essa história para exemplificar para a gente uma realidade dura de todo aquele que quer servir a Deus de todo o coração. Por vezes, a guarda da lei, direcionada só para Deus, anulando o próximo, pode ser apenas uma forma zelosa de esconder a falta de amor pelas pessoas. A lei sem amor pode ser uma maneira de acobertar nossa indiferença e prioridades egocêntricas. Para mim, é isso que é ilustrado na figura desse sacerdote. Ele vê o homem, mas ele decide não tocar. Ele não poderia estar mais longe do ideal divino. E é o samaritano, e a gente sabe do escândalo que isso foi, é o samaritano que Jesus coloca como modelo da verdadeira guarda da lei. Porque na dúvida, a lei foi orientada em direção ao outro. E quando ele faz isso, esse homem vive a santidade da lei. A ação do samaritano ilustra o tipo de santidade que Deus quer produzir em nós, através da sua lei e através do chamado que Deus faz para cada um de nós. Queridos, o chamado de Deus é para que a gente viva uma aliança, um relacionamento de fidelidade com Ele, em que a lei produza em nós, ou nos forme, nos molde, nos treine, para que uma coisa só seja vista, que é a imagem do Filho, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a entender que o nosso chamado, a nossa identidade, não deve ser algo voltado para nós mesmos. A nossa guarda da lei não deve ser voltada para nós mesmos, mas que a gente entenda que talvez, de uma vez por todas, acertar onde Israel errou. Nosso chamado é para o outro. Não é à toa que Paulo, nas 2 vezes que ele vai resumir toda a lei, ele vai tirar a primeira parte. Ele vai tirar amar a Deus sobre todas as coisas. Óbvio que Paulo amava Deus sobre todas as coisas, mas intencionalmente ele vai resumir a lei 2 vezes. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, você está cumprindo a lei. Que nós possamos ser pessoas identificadas pelo amor de Cristo, pelo Espírito de reconciliação, e que a medida da nossa santidade seja o tanto de generosidade, bondade, relacionamentos justos que a gente tem no dia a dia. E assim, como diz Deuteronômio 4, as pessoas vão olhar e vão perceber: esse povo é sábio, esse povo tem discernimento, esse povo é justo como nenhum outro. Que a glória de Deus possa ser percebida através de nós. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de encontrarmos na Tua Palavra essa declaração tão linda de que o Senhor está constantemente em busca do ser humano. O Senhor está constantemente nos convidando a fazer parte dos Seus planos. O Senhor está constantemente nos convidando a conhecer o Teu amor de perto e a sermos agentes do Teu amor, da Tua bondade para as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a entendermos esse chamado tão solene que o Senhor nos fez como algo parecido com o movimento que Jesus fez, de esvaziamento do eu, de uma vida de serviço.
que a gente não se leve tanto a sério na nossa religiosidade, a ponto de esquecermos que o Senhor quer que a gente alcance o outro. Que o Senhor nos ajude a entendermos que somos amados por Ti e o Teu amor vai alcançar outras pessoas pela Tua graça. Nos abençoe e nos ajude a, com diligência, estudar a Tua palavra, viver a Tua lei, para que ela nos molde, nos transforme no tipo de pessoa que o Senhor quer que a gente seja, no tipo de pessoa que o mundo precisa, no tipo de pessoa que faz diferença para as pessoas. Que o Senhor nos ajude a vivermos relacionamentos justos, cheios de bondade, cheios de misericórdia, conforme a gente encontra no Teu Filho. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.